Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Hoje aqui com mais um vídeo muito bacana. Hoje a gente vai ensinar tudo sobre água, né, Laila? Água que é um dos principais componentes aí da nutrição, não é verdade? Sim, fonte de vida, né, Bruno? Exatamente, exatamente. Eu Laila, eu vou costumo começar dizer, já com essa pergunta. Qual a importância da água para o nosso corpo? eu costumo dizer, né, que a gente não é um cacto, né? Todo mundo vê essa frase. Então a gente precisa de água, não tem como. Ela está envolvida em tudo, então não adianta a gente fugir. Então eu falo, se a gente não tivesse água no corpo, a gente não sobreviveria muitos dias, Uhum. porque ela faz parte para a gente formar o hormônio. Ela está na urina, ela está na saliva, ela está na lágrima, ela está nas juntas, né? Porque precisa dessa lubrificação para a gente poder andar, para poder articular, mexer os braços. Então, assim, a água faz parte de tudo, até do ácido clorídrico, da digestão. E quando a gente fica desidratado, a gente toma muito pouca água, a gente está prejudicando não apenas que a pessoa pensa no rim, né? Eu falo, Uhum. não apenas o rim, mas o corpo inteiro, né? Até questão de memória. Tem alguns estudos que falam que a desidratação, a falta de água, principalmente em idoso que bebe pouca água, Hum. acaba comprometendo essa parte cognitiva, né? Olha só, então, interessante É. isso, eu não sabia dessa. Ah, então, a idade Uhum. influencia na quantidade de água que você deve tomar? Sim, a partir dos 60, né, pelo menos na terceira idade, as pessoas começam a sentir menos sede. Isso é natural Hum. do corpo. Então eu falo, se você conhece alguém que já é mais idoso, incentiva, porque você vai perceber que essa pessoa às vezes tomava bastante água e ela diminuiu bastante. Entendi. E ela não sente, é uma coisa meio fisiológica mesmo. E ela precisa se. A gente mesmo que a gente não queira tomar água, a gente tem que se forçar a tomar um pouquinho a cada vez, porque precisa. E ainda mais quem é idoso, tem essa questão cognitiva aqui. A pessoa às vezes já fica com um pouco mais de lentidão, a memória fica um pouco mais fraca, e se ela for uma pessoa desidratada, fica pior do que seria, né? É verdade. Essa parte da cognição, É. ela é bem interessante, né? Eu, né, que trabalho com psicologia esportiva, eu tenho que estudar bastante, tá? Eu sempre tenho minha água aqui, porque eu sei da importância da água. É claro que eu não tomo golada, não tomo tudo de uma vez, mas eu deixo ela aqui na frente, eu vejo, dou uma bicadinha, né, estudo um pouco mais, dou uma É. bicadinha, estudo um pouco mais. Porque senão, até porque, né, Laila, eu tento entender que eu não preciso depender muito da minha vontade, da sede. Porque se eu ficar bicando, tomando de pouquinho a pouquinho, praticamente eu não sinto muita sede. Acho que o corpo acostuma, né? Uhum. Isso passa a ser um hábito. E sabe o que que é interessante? Que eu pego muitos pacientes que às vezes eles falam, eu sinto fome toda hora. E às vezes, quando o corpo está muito desidratado, ele dá uma sensação que parece fome. Só que às Uhum. vezes você toma um É. copo d'água e não era bem a fome, era a sede. Não sei se você já passou por isso. Olha, interessante. Eu já passei por isso, então eu falo assim, a gente tem que ter um equilíbrio até para controle, para quem quer emagrecer mesmo. Se não tiver esse equilíbrio, você vai achar que é fome, vai comer uma coisa e era desidratação, né? Entendi. Então é importantíssimo. Nossa. E, Laila, quando você está com o seu cliente, né, geralmente o pessoal, né, tem muita gente que entra em contato com você porque tem intenção, né, de perder peso, ajustar a dieta. Como que é a questão da água? Como você trabalha a questão da água com esse pessoal? As quantidades de Isso. água. Então, às vezes eu sempre falo para os pacientes, falo assim, as pessoas têm mania de falar, você tem que tomar, por exemplo, chuta número, né? 3 litros, tem que É, tomar 3 litros. é. Se a gente for pensar, nós somos seres individuais. Não é a mesma quantidade que é para mim, que é para você, que é para o Hum, outro. Então, cada um tem uma quantidade. Então, normalmente a gente faz um cálculo de 35 ml por quilo de peso. Então, 35 é um número fixo e você faz vezes o peso atual que você tem. Então, o que que acontece? Aí já dá os ml, né, de quanto de água ela sim. precisa. Só que o que que acontece? Às vezes a pessoa toma um copinho só no dia. E aí ela vai fazer essa conta, dá, sei lá, 3, 4 litros. E para ela aquilo vai ser absurdo, porque ela não está acostumada com É. aquilo. Então eu falo para as pessoas, não é que você hoje vai precisar tomar esses 4 litros, você vai no seu ritmo. Se Uhum. você tomar, que nem a gente falou, assistam o vídeo, né, Bruno, do raspador de língua, que foi o último Isso. vídeo. É. Eu falo, lá a gente está falando de tomar água em jejum pela manhã. Então, se já tomar um copinho em jejum pela manhã, já ajuda. Antes de dormir, se tomar mais um copinho também, já ajuda. Então, a gente vai fracionando essa água, né? Entendi. Entendi. E você falou, né, da água na parte da manhã. Tem um horário Sim. melhor ou qual é os benefícios de tomar água em diferentes horários, né? Porque eu percebo que quando a gente acorda,
né, o nosso corpo ele tá meio desidratado, né? Então é importante tomar água um pouco de manhã. E referente à noite, porque às vezes isso acontece comigo, né? Às vezes eu tô à noite com muita sede, aí eu tomo água, aí o meu sono ele meio que quebra porque dá vontade de ir no banheiro, aí você não consegue dormir direito. Ah, Aí você fica sonhando, tá no banheiro, mas na verdade você tem vontade de ir no é banheiro e você tem que verdade, acordar e ir no banheiro. é um Então, perigo, hein? é um perigo, exatamente. Imagina fazer xixi na cama, né? É, Faz e tempo que não assim, acontece comigo, né? Mas, não sei, às vezes com o pessoal pode acontecer. é importantíssimo tomar água antes de dormir, porque você já vai ficar aquele período de tempo enorme sem tomar água, e realmente o que você falou é perfeito, assim, a gente já acorda um pouco desidratado. Tanto é que a urina, se você olhar de manhã, nunca vai ser transparente, ela sempre Hum, vai estar amarelada, entendi. né? Então é importante. Agora, tem esse problema realmente do xixi. É. Aí eu falo para as pessoas, o lado bom é que seu rim está funcionando, né? Tem o lado bom, tem que Uhum. pensar nisso. Mas o que eu oriento é você tomar pelo menos uma hora antes, até chá, né? A gente vai fazer um vídeo sobre chás, mas os chás também tem que tomar uma hora antes, até para ajudar a induzir o sono, no caso do chá, mas porque senão realmente acontece muito isso. E também em idoso acontece mais rápido isso, né? A pessoa fala: Meu Deus, eu não consigo dormir, tem que ir no banheiro toda hora. Interessante. É, Interessante. E Laila, e tem uma melhor maneira de tomar água? Tipo, velocidade, tipo, dá muita golada muito grande, ou toma não, devagarzinho, ou não tem diferença? não, isso até que não, mas assim, por exemplo, se você almoça, às vezes, antigamente falava que não podia tomar água com comida, Hum, líquidos no geral, né? E, e na verdade, às vezes, o que que acontece? A comida é muito seca, tem pratos, às vezes, que não tem nenhum molhinho, nada, tá muito seco, e a pessoa precisa de uma água. Aí, se for, por exemplo, um copinho americano raso, não teria problema. Mas, por uhum, exemplo, um horário que seria ruim para tomar muita água seria na hora do almoço, um copão grande. Tem gente que hum, toma até de refrigerante, né? Um copão de 500 ml mais a refeição, porque aquilo tudo no estômago ia fazer um volume maior e até dar uma largada nesse estômago, e isso pode, se for frequente, né, fazer com que a pessoa queira comer até mais. ah, Então não vale a pena. entendi. Acho que isso cai direto na minha próxima pergunta, que é Ah, que bom. as estratégias, né, para a gente consumir a quantidade ideal de água. Né? Como você pode fazer? Às vezes tem gente que, não sei se é no Brasil, né, aqui no mercado vende umas garrafinhas pequenininhas assim, né? Aí tem umas garrafinhas maior, aí eu já uso essas garrafas, né, que são bem maiores. Qual que são essas estratégias que você ensina aos seus clientes, né, que pode dar dica aí pro pessoal, Para tomar a água conseguir, né? necessária? É que, ó, tem paciente de todo jeito, viu, Bruno? Ah, Tem paciente que fala que não gosta da água, que a água tem gosto ruim. Eu falo, gente, a água não pode ter gosto. ah, Se tiver gosto, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, a primeira coisa é que tem que avaliar cada um individualmente para ver qual que é a melhor estratégia. Mas fazer isso que a gente falou de fracionar, eu acho muito legal, né? Para não ficar aquele volume tão grande, fazer o cálculo da água certinho. Orientar também quanto ao tipo de água, que eu tenho paciente, e a gente pode falar isso depois, eu tenho paciente que gosta de água normal, outros com água com gás, então a gente também orienta sobre esses tipos de água. As águas aromatizadas, você já fez, Bruno? não, 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 não. que é assim, você enche uma garrafinha e aí você coloca, por exemplo, quando tá muito calor, pedacinho de abacaxi, rodelinha Hum, de limão, pode pôr hortelã. Então você vai fazendo até com morango, fica até bonita, sabe? que legal. Colorida. Então aquela água solta aquele gostinho, parece que dá mais vontade de você tomar. Então é uma Interessante. estratégia muito legal. A gente só fala para não colocar tanta coisa em excesso, senão vira um suco, já não é mais água, né? Sim, sim. E tem algum outro benefício, Lara, se eu colocar tipo limão ou morango, abacaxi na água, além do gosto? Tem. A gengibre, eu uso muito gengibre. Por exemplo, como eu não bebo bebida alcoólica, né? Então, às vezes eu vou na casa de alguém, churrasco, uma festa, eu gosto de levar minha garrafinha de água e gengibre. Então, aquilo já vai te ajudando, porque o gengibre é anti-inflamatório, né? Então, aquilo já vai te ajudando, porque você já vai comer coisas diferentes e tudo mais. E o limão, que você tinha falado, ele também é altamente digestivo. Então, tanto é que água com limão, eu falo para as pessoas, não é para emagrecer. É, A gente até pode fazer um vídeo só falando sobre ela. vamos, vamos. Ela não é para emagrecer, mas ela ajuda muito essa parte digestiva. Hum, Então, a gente vai variando, né? Conforme o gosto, conforme a vontade, conforme os benefícios, né?
Legal, legal. E você falou da água com gás, né? Geralmente aí no Brasil tem água com gás, água Água tônica, tônica, né? Qual a diferença e qual melhor, né? Porque tem a questão do pH da água também, né, Laila? tem também, a, muita gente acha que a água tônica é igual a água com gás. Então a pessoa vai no restaurante e pede qualquer uma porque acha que é tudo igual. Uhum. E na verdade as pessoas ficam pasmas, porque a água tônica ela é refrigerante, Hã, é considerada refrigerante. Ela é muito é mais artificial, vamos dizer assim. E a água com gás já é uma opção melhor, então vale mais a pena. Eu não gosto muito de indicar para quem tem gastrite, sabe? Tem pessoas que às vezes a gente não indica, casos específicos. Mas não tem problema nenhum. Eu, inclusive, amo água com gás com limão uhum. espremido. Aquilo para mim eu falo, desce que nem um remédio, é ótimo. Sim. Mas assim, o que tem que tomar cuidado, Bruno, é para a pessoa não substituir a água Ah, por água com gás. entendi. Porque senão vai dar um excesso também de minerais que não seria tão benéficos. Então, Hum, assim, você pode tomar, mas a maior parte é água comum. entendi. E em relação ao pH, né? Hoje em dia tem questão de pH, tem questão de filtro também, né? Que a gente sabe que até o melhor filtro que foi eleito, que ganhou vários prêmios, é o filtro de barro mesmo, né? Hum, Aquele da vovó. Eu é. acho lindo. É retrô, né, Bruno? É. E tem até pequenininho agora, não é só grandão, não. Aqui no Brasil tem que ter uns pequenininhos. Ah, Mas, assim, o pH, para ser assim, um pH maravilhoso, teria que ser acima de 7. tá. Mais de 6 a 7 normalmente é um pH neutro. É que eu já Entendi. vi garrafinhas de água que nem vem escrito, viu? Eu já vi. Sim, Nem, sim, nem sim. todas vêm escrito. Eu tenho uma aqui, Laila. Eu vou até. Deixa eu tirar o meu blur aqui. Eu quero mostrar ao pessoal. Ó. Então, tem essa água aqui que eu compro no mercado. Pra você ter uma ideia, aqui tem tipo um gráficozinho do pH, né? Então você vê 7 tá aqui no meio, ó. Aí Aham, 8 é que não tá dando um zoom não legal. dá Então, para ver. então 7 tá aqui no meio. Aí tá 8, 9, 10, aí vai indo. Essa aqui dizem que é 9,5. Ah, tá Né? boa. Então tá Tá boa, né? boa. Então essa aqui a gente Uhum. compra, eu compro ela no mercado, só tomo dela. E ela, Laila, ela desce até diferente. Parece que ela, quando você põe na boca, assim, ela dissolve, ela desaparece. Você não É sente leve, né? engolindo, sabe? Uhum. Essa é boa. Laila, vamos falar agora da embalagem da água, né? Porque isso aqui é plástico, tem gente que coloca, não sei, metal, vidro. Qual que são os benefícios, os malefícios? Qual a melhor maneira de eu guardar essa água? E a gente pode até depois disso falar em temperatura da água. Qual a melhor temperatura para a gente tomar? Então, isso foi até legal você falar isso, porque isso da embalagem é um problema muito grande, né? Eu até costumo falar para os pacientes assim, que quando eles. Porque às vezes a gente precisa, né, comprar uma garrafinha de água em algum lugar que a gente está, mas quando a gente pegar a água e a gente olhar e ler aonde é a fonte, sempre vem escrito da onde é retirado, né? Da Uhum. fonte que ela vem. Se a fonte for mais perto do seu local da onde você mora, é melhor, porque ela não precisou de tanto transporte. Ah, Então, se você comprar de uma fonte muito longe, ela precisa de um certo transporte e a gente não sabe como foi armazenado, como que foi feito esse transporte. Então, às vezes, fica muito abafado, pega calor, pega sol, alguma coisa assim. E entendi. como é plástico e não é um plástico tão preparado assim, forma aquilo que a gente sabe que não é tão legal, que é o bisfenol, né? Então, as coisas plásticas, no geral, têm esse problema. A gente fala da água, mas assim, todo tipo de plástico, né? É um problema bem complicado até, né? Às vezes, não sei se você já viu, Bruno, eu já vi muito. Tem pessoas que compram aqueles galões de água e deixa no sol, em posto de gasolina, aquela pilha de galões de água. Eu ia falar agora, porque eu lembro aqui, né, que tem É, uns postos de gasolina que são bem grandes, né? Aí eles colocam aham. uma porrada de água assim, naqueles É pallets, né, isso. cheio de água. Aí eu fico olhando para aquilo, nunca ia comprar água que tá ali. Se eu fosse comprar, eu ia comprar a que tá lá dentro, né? Mas fica ali no sol, Aham. imagina, o dia inteiro, vários dias. Não, é muito complicado. Até, olha, não é nem o assunto, mas assim, até café. Sabe aqueles Hã, copinhos de plástico de café? Você põe o café quente. Geralmente você vai num médico, alguma coisa, é um copinho plástico às vezes, sim. né? Também tá ali, né? É Ah, complicado. olha, eu não tinha pensado nisso, Laila. Interessante, hein? É, é uma coisa que as pessoas não costumam pensar, mas assim, é importante a gente ter essa consciência, né? E para armazenar em casa,
né, em geladeira e tudo mais, a gente sempre recomenda o vidro. O vidro é a melhor coisa que tem hoje em dia para armazenar, né? E tem alguns, eu nunca tinha visto, né? Mas meu marido trouxe também, quando ele foi para fora, que tem água que vem na garrafa de alumínio. Você já viu? Olha, acho que eu já vi no mercado já, mas eu nunca cheguei a comprar. É, que ela vem no alumínio, eles falam que é refil, né? Que acho que não sei se dá para colocar outra ali, não sei como é que funciona. Mas assim, o alumínio também não é uma coisa tão bacana, sabe? Hum, Essa questão de embalagem ainda é uma coisa, a gente vai falar também no chá, que tem as questões da embalagem do chá, sim. mas é uma coisa bem complicadinha, né? Porque o melhor seria vidro ou uma embalagem sustentável, alguma coisa que ajudasse mais o planeta em si, né? Interessante, interessante. E Laila, e questão da temperatura da água, né? Porque eu gosto de tomar água de manhã, né? Uhum. Quando eu tomo, eu não gosto de água gelada, né? Eu Eu gosto de também água não. temperatura ambiente. Eu percebo que quando eu tomo água gelada não cai bem, não cai bem, não é legal. Então, o que que uma água ou qual a influência da temperatura da água para o nosso corpo? Você sabe que, assim, isso é uma coisa que eu não sei se é psicológico, o que que é, mas quando eu tomo água, porque eu gosto igual você, na temperatura normal, mas Uhum. quando eu tomo água gelada, me dá mais sede. E eu já tive pacientes que também tiveram esse problema. Então, assim, Olha, eu não sei, eu nunca li nada sobre, mas, né, uhum. é uma coisa muito pessoal e também vai muito de cultura. Se você estudar a cultura, por exemplo, lá da China, do Japão, eles gostam de tudo mais morninho. Eu Hum. até fiz um tempo, como se fosse um detox, e o início era essa água em jejum que a gente estava falando, só que é uma água morninha. Você até colocava para esquentar, assim, mas só um pouquinho, bem rápido. E eu falei, gente, vai ser esquisito isso. Mas a água em temperatura ambiente ou morna, ela traz uma sensação de mais conforto. Então, se você quiser fazer esse teste, é Interessante. uma água morninha, parece estranho, mas ela dá uma sensação, parece um abracinho, sabe? Uhum. Então, assim, a temperatura varia muito, às vezes, né? Depende muito da temperatura também, do tempo em si, se é primavera, verão, outono. Às vezes, no calor, tem pessoas que tem pacientes que têm essa necessidade de algo mais gelado, mas é muito pessoal mesmo, vai de cultura e do que a pessoa sente, né? Entendi. Porque aí no Brasil a água é trincando, né? Você vai pedir água para É, alguém, traz o copo tá até congelado, né? No Brasil, põe gelo ainda em cima. tudo no Brasil é mais gelado, cerveja mais gelada, Ah, é? Eu não tudo sabia mais. que era diferente. Oh, muito mais. Nossa, aqui eu não bebo também, mas às vezes quando vai tomar uma cervejinha aqui e lá, eu percebo que Uhum, ela não é tão gelada, né? Então, para quem está acostumado no Brasil, vai vir beber aqui, vai perceber é. uma diferença aí, né? E para eles tá bom, né? A gente gosta daquele negócio trincando, quase congelando, né? Ah, eu não Não, gosto, não. não, também não. Então, Laila, ó, a gente já falou de tanta coisa bacana, eu espero que o pessoal esteja gostando. O objetivo aqui é que Sim, você aprenda pelo menos uma coisa, né? E que você consiga aplicar na sua vida essa coisa. Então, você já sabe a quantidade de água que você deve tomar, já sabe uhum, estratégias, né? Você pode comprar uma garrafona grande e tomando durante o dia. Você pode comprar umas garrafinhas pequenas, né? E ir quebrando durante o dia. Então, assim, sim. você define o que é melhor para você e tem que fazer o teste, né, Laila? Vai testando, vai ver o que funciona. O que funciona? Eu queria falar agora sobre filtro, né? Você falou do filtro de barro. Tem algum outro filtro aí no Brasil, né, que além do seu, o de barro que você recomenda, ou o de barro ele é o top da lista? Dos estudos, né, o de barro, assim, além de ser histórico, eu acho uma coisa mais linda do mundo, né? Ah, Eu não tenho, mas eu sou louca para ter um pequenininho, que agora tem, que nem eu te falei, tem de vários tamanhos por aqui. E a água é engraçado, porque o de barro, a água é sempre fresca, né? Ele não é tecnológico, que tem que sair água gelada, mas ela é sempre fresca, então tem isso também. Tem alguns filtros, é que tem várias marcas, né? Mas tem alguns filtros que eles falam que a água já sai alcalina, que tem essa questão, né, da alcalinidade da água. São filtros mais caros, mas dá um potencial bem melhor para a água, né? Ele é mais caro na hora de trocar o filtro interno, ele tem essas coisas, mas a água fica um pouco melhor. Mas é o que eu falo, se a gente for comparar com o de barro, ainda eu hum, acredito que vale mais a pena o de barro pela questão de valor. Ele não, como ele virou, teve esses estudos, né, que mostraram isso. Ele não é uma coisa tão barata também na hora de uhum. comprar, mas ele dura uma vida, né? Passa de gerações.
Não, eu tenho vontade, às vezes eu vou no mercado brasileiro aqui, eu vejo que filtrão de barro lá, acho que eu vou comprar, né? E o filtro de barro, ele melhora a qualidade da água? Sim, sim, ele purifica, né? Até nas análises, nos estudos, foi pela purificação, que a Hum, purificação dele é muito grande. É claro que a pessoa também tem que ter uma boa higienização, né? Tem os sim, períodos certos. Mas, assim, a purificação tem muito filtro, que é filtro muito mais moderno, que não consegue purificar como ele. interessante, interessante. Laila, foi um papo muito legal. Pessoal, se você quiser saber mais, né, se tem dúvidas, deixa aqui no comentário, ou então você pode ir lá no Instagram da Laila, tá bem aqui embaixo aqui da imagem dela. Vai lá, manda uma mensagem para ela, né? Se Pode você mandar. estiver em qualquer lugar do mundo, né, Laila, e Sim, quiser, né, melhorar a sua alimentação, entre em contato com a Laila, que ela vai te ajudar, né, Laila, atendendo o pessoal do planeta Terra inteiro, então agora não tem mais ah, limites. no online a gente consegue ir para todo canto. Né? Então, é bem melhor, né? Porque não precisa gastar aquele tempo de ir lá, agora você pode ajudar aí o Sim. pessoal do mundo todo, Uhum. E a né? gente, eu falo, a gente ensina, mas a gente também aprende com a cultura de cada pessoa, né? Sim, sim, eu também trabalho com, né, meu público é mais aí pessoal atleta e toda vez que eu tô com alguém parece que eu aprendo tanto quanto eu ensino. É algo, É uma troca, é né? uma troca, é bem legal mesmo. Então é isso, pessoal, se inscreva no canal, dá o like, faz tudo isso que você já sabe aí do YouTube, manda pro WhatsApp pros amigos, manda para todo mundo. E se você tiver alguma ideia de algum vídeo que você quer, né, alguma coisa em relacionada à nutrição que você quer saber mais, deixa aí nos comentários que a gente, né, Lara, a gente sempre está buscando aí conteúdo, temas, e se você quiser algum específico, vai ser um prazer de a gente moldar e fazer, né, o jeito que você quer. O Bruno, pode ser tema polêmico de nutrição, né? Mas a gente fala qualquer coisa. Isso, tema polêmico, melhor ainda, porque dá mais views, Pode a ser. gente, né, mete pau aí. Exatamente. Com a gente é assim. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando aí. Nos vemos na próxima. Se inscreva.